Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, Senhor. Estamos diante do Teu Santo Espírito para prestar culto a Ti, para aprendermos da Tua Palavra, Senhor, e crescermos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, Senhor. Por isso nós nos alegramos, porque nessa manhã temos convicção de que receberemos de Ti aquilo que de melhor poderíamos receber. Obrigado, Espírito Santo, por você nos auxiliando e nos ensinando toda a verdade. Seu ministério em nós é glorioso, é magnífico, e nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa através do ensino e da unção que está nesse local. Em nome de Jesus, você pode sentar. Muito obrigado ao grupo de louvor. Bom dia. Deus é bom. Abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro, por favor. Nós vamos fazer uma declaração de acordo com a palavra de Deus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3, mas eu quero que você, por gentileza, leia cumprimentando quem está do seu lado, dizendo que a graça e a paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que te chamou para a sua própria glória e virtude, irmãos. Amém. Bom dia novamente. Irmãos, que saudação maravilhosa o apóstolo Pedro nos faz aqui. E nessa manhã, irmãos, que você possa também receber esse cumprimento do irmão, da irmã que está do seu lado, e também possa cumprimentar dessa forma, irmãos, porque tudo o que nos conduz a uma vida que agrada a Deus, o próprio Deus nos concedeu. Amém? Veja que maravilha. Tudo que nós precisávamos para agradar a Deus, para viver uma vida piedosa, nos tem sido doado pela sua própria graça e virtude. Ele nos chamou para vivermos de acordo com a vontade dEle. E Ele nos capacita, irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Deus é bom, né? Você reflita também. Essa aqui vai ficar para a meditação dos irmãos, tá certo? E no último domingo nós iniciamos aqui um estudo sobre Hebreus, capítulo 11, versículo 1, sobre a fé, sobre o que é fé, porque em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz que 3 coisas permanecem. Quais são as 3 coisas que permanecem? A fé, a esperança e o amor. Qual dessas 3 é a maior? O amor. Nós chegaremos lá um dia, estamos falando sobre fé ainda. Nós somos um ministério, irmãos, que ensina a palavra da fé. Nós somos da fé, nós cremos que pela fé nós somos justificados diante de Deus. E por isso mesmo é que a gente vai ensinar sobre fé mais e mais, como de costume. Tá bom? Você tenha uma manhã de estudo proveitoso e, sobretudo, irmãos, que você compreenda como no teu dia a dia praticar essa palavra, tá certo? Então, vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 11, vamos ler o versículo 1, vamos recapitular algumas coisas aqui para dar continuidade, mais ou menos da onde a gente parou no último domingo. Quem não estava aqui no último domingo? A irmã, como é teu nome, irmã? Qual o teu nome?
Tamires, seja bem-vinda, viu, Tamires? Nós estamos estudando sobre fé, com base aqui nesse primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? E nós vemos algumas outras traduções, como a Bíblia de Jerusalém, que traduz que a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Vemos também uma outra tradução, a tradução brasileira de 2010, que diz: ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Aleluia. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou com um pigarro aqui meio cabuloso, né? O pessoal aí no fundão está ouvindo direitinho? Tá? Amém. E aí a gente viu no grego como é esse versículo: de pistes est hipóstase, eu piso elencos pragma ao. A gente viu que de pistes é ora a fé, iste e hipóstase a gente deu uma observada maior nessa palavra hipóstase, que é traduzido como certeza, como convicção, e também pode ser traduzido como substância, por isso que na tradução brasileira está dizendo que a fé é a substância das coisas. A gente viu também, quero que você abra lá em Hebreus capítulo 1, no mesmo livro, você vai voltar um pouco no capítulo 1, e vamos ler o versículo 3 que diz, chegou lá? Hebreus 1, 3, tudo isso a gente está recapitulando para podermos concluir, porque a gente viu que a fé, ela é uma certeza, ela é a substância das coisas que se espera, mas ela também é uma convicção daquilo que não se vê. A gente vai focar nessa segunda parte do versículo hoje, tá certo? Mas recapitulando aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, eu vou ler aqui na versão da tradução brasileira também, você lê aí na sua, provavelmente vai estar aqui na revista e atualizada. A tradução brasileira desse versículo 1, capítulo 1, versículo 3 diz, o qual, sendo o resplendor da glória e a imagem expressa da sua substância, e sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder, depois de fazer a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E a gente viu que essa palavra aqui, provavelmente na sua Bíblia, está traduzido como a expressão exata do ser. Ele está falando de Jesus. O capítulo 1 inicia falando que Deus outrora falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nos últimos dias nos falou pelo Filho, qual é o resplendor da glória, a expressão exata do ser dele. E aí essa palavra ser é hipóstase também está lá no versículo 1 do capítulo 11, e pode ser traduzido como substância. Por isso que nessa versão que eu li aqui, está a substância do ser de Deus. Irmãos, só para a gente fechar essa parte, poder avançar, é importante a gente ter um pouco desse conhecimento. Eu não estou dizendo que uma tradução é certa e a outra é errada. Quem sou eu para estar falando esse tipo de coisa aqui? Eu só estou querendo ampliar o nosso entendimento de que quando a Bíblia diz que a fé é a certeza, essa certeza, irmão, não é uma certeza baseado no achismo, ela é uma certeza tão certa que ela é baseada em algo que realmente existe. Não é uma conjectura nossa, não é um devaneio da nossa mente. Ela é baseada em algo que tem realmente fundamento, tem uma substância que garante a nossa crença. Amém? E muitas vezes, irmãos, o que é que vai ser isso? Sabe, muitas vezes a gente pensa assim, eu tô crendo para tal coisa, para, sei lá, estou crendo para o Botafogo ser campeão.
Irmão, eu posso crer bastante, né? Mas isso não é uma crença que tem substância. Você consegue entender? Eu, por mais botafoguense que eu possa ser, não tem substância eu acreditar com toda a convicção de que o Botafogo vai ser campeão, porque não vai. Diferentemente de quando a gente diz que quando nós cristãos dizemos que nós cremos que passaremos a eternidade com nosso Senhor, é uma fé que tem uma substância. E que substância é essa? A própria palavra de Deus. Amém? Então, amados, se nessa primeira parte do versículo a gente pode tirar algum entendimento, em que é que eu estou fundamentando a minha fé? Aquilo que eu estou muitas vezes me esforçando diligentemente para me manter firme naquela crença, será que aquilo tem uma substância? Será que aquilo tem um fundamento? Irmãos, a gente pode dar exemplos mil de coisas que têm fundamento na palavra de Deus e de coisas que não têm fundamento na palavra de Deus. Amém? Mas vamos dar só um ou dois. Está puxando, né? Microfonia? Tá não? Amém. Glória a Deus. Irmãos, imagine que você não, eu esteja enfermo. Estou com uma enfermidade, não importa qual, e eu estou me esforçando diligentemente para me manter firme na crença de que o Senhor quer que eu ande em saúde. Amém? Você está aqui? Eu sei, até eu estava com sono, que eu fui dormir tarde e acordei cedo hoje, e estou mais ou menos. Estava com sono aqui durante o louvor, mas vamos fazer esse esforço, tá certo? Eu te entendo perfeitamente que a minha voz é realmente muito aveludada, muito boa de se dormir, mas fica com a palavra. E eu estou aqui me esforçando para ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em Isaías capítulo 53 diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Sabe, eu tenho uma pedra na qual eu posso me firmar. E pode bater rijos ventos e ser batida de fortes águas, a minha casa não vai cair. Porque eu fundamentei a minha casa na rocha, que é a palavra de Deus. Esse fundamento tem uma substância, irmãos, que não importa qual seja a circunstância, eu vou me manter firme nela. Muitas vezes eu conheço o versículo, sei aonde está escrito esse versículo, mas quando vem a circunstância, eu vacilo e me vejo fraco e vacilante naquilo. Eu podia dar qualquer exemplo aqui, amém? Dei o exemplo de cura aqui. E a gente se pergunta, mas está acontecendo comigo? Irmãos, a gente pode cair numa cilada maligna aí, de ficar nos culpando, porque nós sabemos que não tem nada errado com Deus. Amém? Se na equação existe um erro da parte de alguém, certamente não será de Deus. Se alguém está errado nessa equação aí, seria eu. Amém? E aí Satanás quer trazer culpa, condenação para a nossa vida. Mas você sabe da palavra e não acontece contigo. Porque tu não é da fé. E quer calar a tua voz. Sabe, irmãos, o versículo 1 do capítulo 11, ele diz que existe uma substância em que a nossa fé está firmada, mas ele diz que também tem uma relação com algo que eu espero. Não é isso? Você está aí ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ele diz que a fé é a certeza, é a substância, é isso que fundamenta, que no grego é hipóstase, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que
se não veem. E essa palavra convicção, no grego, é elencos. E é interessante como essa palavra, ela é, dependendo do contexto, traduzida antonimamente a ela mesma. Ela é traduzida como certeza, mas ela também pode ser traduzida como dúvida, dependendo da circunstância, dependendo do contexto. Mas eu vou te explicar qual é o contexto e por que nesse versículo ela está bem empregada, sendo traduzida como convicção mesmo. Irmãos, existiu um filósofo chamado, ou na verdade existiu, aí a gente vai entrar numa incerteza se realmente existiu ou se foi só um personagem criado por Platão, mas dizem que existiu um rapaz chamado Sócrates, um grande filósofo, e que ele desenvolveu um método que no português a gente conhece como método socrático. No grego é elencos socrático. Questionamento socrático. Essa palavra elencos, ela quer dizer muito mais do que uma convicção ou um questionamento. Você concorda que são antônimos? Ou eu questiono algo, ou eu tenho muita convicção daquilo, ou eu duvido, ou eu estou convicto daquilo. Sabe? O questionamento socrático, e aqui o elencos, a palavra elencos, ela quer dizer algo que foi verificado e foi comprovado que é verdade. Então, se eu estou parado na blitz e a autoridade policial pergunta o meu nome e eu digo, e ele pede um elencos para mim, eu tenho que mostrar um documento que comprova que realmente eu sou quem eu digo que eu sou. Da mesma forma, a fé é essa prova, a fé é esse elencos, a fé é isso que prova que você está crendo ou não. A fé, meu irmão, muitas vezes, a gente, das antigas no ministério, né? A gente aprendeu e ouviu repetidas vezes que a fé tem uma ação correspondente. Você pode repetir isso comigo? A fé tem uma ação correspondente. Irmãos, essa ação correspondente é o elencos, é a prova, é a convicção de que é, mesmo que eu não esteja vendo. E aí, vamos ficar no exemplo de alguém que está sendo pressionado por um sintoma, por uma enfermidade. Aí a pessoa vai e tem uma gama de estímulos para você crer que você está doente, que você vai morrer, porque Satanás ele vai dizer, viverás todos os dias que o Senhor preparou para ti. Ele não vai dizer isso. Ele vai trazer dúvida para você, e muitas vezes, irmãos, em casos extremos, ele convence a você que você não merece viver e que você mesmo deve dar cabo da sua vida. Diga misericórdia. Diga assim, comigo não. O Senhor quer que eu viva todos os dias da minha vida. E essa semana eu fiquei sabendo que aqui em Vitória teve uma jovem que, infelizmente, tirou a sua própria vida, irmãos. E eu lamento muito, né? Me compadeço tanto da família, sobretudo da família que vive essa dor e esse luto hoje, né? Mas, irmãos, eu sei que não era a vontade de Deus. Deus não queria isso. Da mesma forma como Deus não deseja o mal a ninguém. Porque Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Conforme a Bíblia fala. Que esse é o evangelho que nós temos ouvido e temos anunciado. Deus é luz. Você pode dizer, Deus é bom? Deus é bom. Deus não deseja mal a ninguém. E muitas vezes, como eu estava dizendo, a gente é pressionado, né? Você está liso, você não tem dinheiro, você está doente,
né? Teu marido não vai se converter, tua mulher vai ser assim para sempre, etc, etc, etc. Mas a gente tem como ficar com o relatório que o mundo e o sistema desse mundo nos manda, nos envia, ou você pode ficar com aquilo que tem substância da palavra de Deus. Irmãos, todos os dias nós tomamos muitas decisões. Quantas decisões estão baseadas pela fé? Eu não preciso tomar uma decisão pela fé para vestir essa roupa e vir para o culto, não, irmão. Mas tem decisão que eu preciso. Naquela hora que eu digo para o menino não fazer e ele faz, e que a minha carne não convertida quer se irar e pecar, irmãos, o que é? Eu vou dar vazão a quê? Qual é o elenco que eu vou produzir? Qual é a prova, qual é a convicção que eu vou produzir de que eu estou crendo em Deus, de que o meu filho é herança do Senhor? Ou eu vou mirar e vou dar um grito no menino? Você está aqui? Pode ser contigo, eu não sei o que é que entra em desarmonia com relação a você e a palavra. Não sei, irmãos, você sabe. Mas o Espírito Santo, lembra que a gente começou o culto lendo que tudo o que nos conduz a uma vida piedosa, Deus já nos deu. Deus nos deu, da parte dele, o seu Santo Espírito, para nos auxiliar nas nossas fraquezas mesmo, para nos conduzir em triunfo, irmãos. E aí, meu querido, minha querida, essa tradução da Bíblia de Jerusalém, que eu vou ler agora, essa parte B diz que a fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Um meio de demonstrar uma realidade que ninguém está vendo. Pela fé é possível. Só que você entende que não é contraditório nesse contexto. Eu espero que você consiga compreender que existe uma realidade que não se vê. Porque alguém poderia dizer, se eu não estou vendo, não é real. Mas muito pelo contrário. Existe uma realidade tão real e com tanta base, fundamento e substância, e mesmo assim não se vê. Mas tem uma tradução também desse mesmo versículo, deixa eu ver aqui qual é. Eu não botei aqui, mas diz que a fé é o certificado de garantia de que vamos receber aquilo que nós estamos esperando. Eu não estou vendo, ninguém está vendo, mas existe, é real e tem fundamento. Isso é a fé. E é essa fé que Deus repartiu e deu uma medida para você. Sabe, a fé não é Deus. Amém? A fé não é Deus. A fé é a substância em que o poder de Deus se move. A tua necessidade não vai mover Deus. Tem muita gente precisando, irmãos, mas necessidade não move Deus. O que move o poder de Deus é a fé. Da mesma forma que a água conduz a eletricidade, a fé conduz a unção e o poder do Senhor. E essa fé, Deus compartilhou comigo e com você.
Deus não precisa de fé, irmãos. Deus é o autor da nossa fé. Amém? Aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 4. Diz assim a palavra: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Pela fé, irmãos. Pela fé. E alguém, dependendo da situação, irmãos, a gente vai transitar por ambientes distintos, né? Nem todo ambiente que eu transito, você vai ter a oportunidade de transitar. E nem todo ambiente que você transita, eu vou ter a oportunidade de transitar. Mas essa realidade que Deus colocou dentro de nós, irmãos, ela muda os ambientes. Às vezes a gente olha para alguém e diz: rapaz, a família de fulano é uma bênção. A família do pastor Cláudio, meu Deus do céu, olha como ele criou os filhos dele. Que bênção. Irmãos, quem vê o pastor Cláudio assim não sabe o que ele passou. Amém? Não sabe o que ele passou, irmãos. As coisas que pela fé ele teve que tirar do invisível uma realidade para imprimir no natural essa realidade que já existia dentro dele. Quantas e quantas coisas ele teve que fazer e vencer pela fé. E hoje ele continua tendo que fazer, porque é um estilo de vida proposto para o Filho de Deus. Viver pela fé. E essa convicção é tão inabalável, irmãos, que não tem nem como você se comportar diferente. Você falar diferente daquilo, irmãos. Lembra que a fé tem uma ação correspondente? Irmãos, não tem como eu provar esse elencos, essa prova, essa comprovação que muitas vezes vem quando nós somos questionados. Quando Satanás vem e pergunta a você: rapaz, tu é crente mesmo? Existe o questionamento socrático, mas existe o questionamento satânico também. Que ele vem, você está ali crendo, se fortalecendo, declarando a palavra, orando, crendo em Deus. E Satanás vem no teu ouvido e pergunta: mas tu é crente mesmo? Tu é crente assim, é? Olha aí, ó. E não acontece nunca. Já estás aí há tantos anos esperando e declarando, e esse teu Deus não faz. Ou só acontece comigo? Quantas e quantas vezes, irmãos? Mas quando eu olho e comprovo pela palavra, eu digo: realmente é. Seja eu mentiroso, qualquer irmão mentiroso, qualquer homem mentiroso, Deus é verdadeiro e Ele não mente. E para todas quantas são as promessas de Deus, da parte dele, nós temos o sim e o amém, irmãos. E pode, como diria Davi Sarce, pode passar os dias, pode passar os anos, confia, meu amado. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as palavras que Deus disse se cumpriram. E na verdade, você não precisa ver. O que você precisa é crer, porque Ele fará. E todas as promessas passam pelo teste do tempo. Passa pelo teste do tempo. E por falar em tempo, vamos ver qual é a relação que tem disso com o tempo também.
ainda nesse versículo, né? Diz que a fé é a certeza das coisas que se espera. Irmãos, a certeza, novamente, né? Eu vejo esse versículo, quando eu olho para esse versículo, eu vejo quão ele tinha um potencial de ser muito paradoxal esse versículo, se não fosse espiritual. Mas porque a palavra de Deus é espiritual, parece loucura, mas não é. Porque como é que eu tenho certeza de algo que eu ainda estou esperando? Alguém poderia dizer, rapaz, o Brasil esse ano vai ser campeão, vai ser hexa. Mas tu tem certeza? Tenho certeza. Mas estava esperando, não estava? Né? O Rodrigo não. Você não estava contando com o Rodrigo para bater aquele pênalti. E aí, irmãos, quando chega a hora, não acontece. Então, aquilo que a gente espera, não é até que seja. Ou eu estou errado? Você entendeu? Aquilo que eu estou esperando só vai ser quando ele for. Quando acontecer, aí aconteceu, aí ele é. Mas pela fé não, irmãos. Pela fé é na hora que tem fundamento na palavra, já é. Aconteceu. É só a gente continuar a leitura, que ele vai falar de Abraão. Na hora que Deus disse, por pai de muitas nações, te constituir, acabou a questão. Abraão era pai de muitas nações. Pronto, acabou. Quando a Bíblia diz, crê e fala com a boca, se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e fizer confissão disso, serás salvo, irmão, acabou, serás salvo. A Bíblia está dizendo, a gente não pode ficar procurando, a gente não deve ser promotor das trevas não, irmão. Tem gente que fica escavando significado para favorecer a incredulidade. Eu fico pensando como é que se faz uma coisa dessa. Qual o propósito disso? A Bíblia falou, acabou, irmão. É um fundamento tão firme, tão sólido para você e para mim, que a gente pode dar como certo. Por isso que a fé é essa certeza daquilo que ainda estou esperando, mas para mim já aconteceu. Porque a palavra está dizendo e acabou. Ah, mas eu não estou vendo. Glória a Deus, porque a gente não anda pelo que a gente vê. A gente anda pela fé. Não precisa eu ver. Não precisa você ver, irmão. Para você crer. Muito pelo contrário. Muitas vezes o que você vai precisar é ficar cego para algumas coisas. Sabe, alguns literalmente, né? Paulo teve que ficar literalmente cego para crer. Graças a Deus eu não precisei, né? Deus tinha um chamego comigo e não precisou eu ficar cego. Mas algumas coisas, irmãos, eu tenho que me cegar mesmo, porque é melhor que eu perca os meus olhos e entre no reino dos céus do que ser lançado com tripa e tudo no inferno. Tem coisa, irmão, que na hora que você abrir a sua geladeira, você tem que ficar cego, para você poder crer naquilo que a palavra diz, que o salmista foi velho, foi novo, agora era velho, mas ele não tinha visto um justo mendigar o pão, nem sua descendência mendigar o pão. O justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Né? Ajustei aqui as ordens que às vezes a ordem dos fatores altera o resultado, né? Então, o salmista diz, fui moço, agora sou velho, e não vi um justo padecer necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. E aí a gente vai ter mesmo aqui, ser cego, ser surdo. Aquela bênção na minha vida. Muitas vezes a bênção
o seu marido, a sua mulher, o seu pai, a sua mãe, que fica dizendo coisas. Muitas vezes você vai ter que ser surdo, cego, doido, para certas coisas, para você se fortalecer pela fé. E é essa atitude de se tornar para essas coisas, cego, surdo, mudo e doido, é essas coisas que é elencos. É a ação correspondente que a fé comprova que você está crendo. E quando você crê do coração e fala com a boca, irmãos, o poder de Deus flui por essa substância e acontece no natural. Amém, irmãos? Viver pela fé é assim. É assim. A gente vai continuamente ser contrastado entre duas realidades. Uma realidade superior, que possibilita essa realidade natural. E às vezes a nossa visão, os nossos sentidos estão tão ligados nessa realidade natural, que a gente perde aquilo que dá fundamento, aquilo que é base, aquilo que é substancial para mudar essa situação. Você muitas vezes, irmãos, não vai mudar a tua circunstância, a tua situação financeira, a tua situação de saúde, a tua situação de harmonia dentro da tua casa, se mudando de casa, se separando do marido. Está trocando de problema, irmã? Olha, marido e mulher é tão bom que Deus só pediu para a gente ter um só. Né? Ó, um só para tu é suficiente. Não arruma bronca para a tua vida. Uma só. E se acontecer de haver essa quebra de aliança, é por dureza do coração. Mas, pela fé, irmãos, a gente pode mudar essa circunstância. Tudo diz o contrário, mas eu decido ficar com aquilo que eu não estou vendo ainda. Aí eu tô aqui com a minha conta de energia, vence segunda-feira, é 100 conto, eu estou com 90. 90 não paga 100. E não tem como tu pagar os 90 e os outros 10 vir no mês que vem. E aí você escuta uma palavra de generosidade, seja generoso, e o Espírito Santo vai e propõe no teu coração: rapaz, por que tu não dá isso daí? Esses 90 aí. Os 90 não pagam 100 mesmo, por que tu não dá? E aí o camarada olha assim, eita, pô, mas falta só 10, né? Para 100. E se eu der os 90, vai faltar 100 por 100. A conta não bate muito. Mas aí, irmãos, é onde está a diferença de você ser guiado pelo Espírito ou não. Porque tem gente que faz na doida. E aí, quer ver o resultado daquilo, você vai ver o resultado, porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. Mas não na hora que você estava esperando. Não na hora. Mas quando a gente faz debaixo da direção do Espírito Santo, irmãos, as coisas acontecem. Mas primeiro é preciso ter uma ação correspondente. Cadê a garantia? Cadê o certificado de garantia de que tu já recebeu? Por isso que em Tiago, quando Tiago, a epístola de Tiago fala de nós nos alegrarmos quando sermos provados na nossa fé, a prova eu sempre vejo, eu nunca consegui ver por outro ângulo não. A prova é a minha ação. A prova não é a circunstância, a prova é a minha ação. A minha ação vai provar se eu estou crendo ou se eu não estou crendo. A minha ação diante da circunstância é a prova da minha fé, ou a prova da minha incredulidade.
Deus tem, a gente, no aniversário da igreja, falou sobre família, a gente crê que a gente vai ministrar sobre família, porque é uma estação. Deus mudou a estação e está numa estação de ministrar as famílias. Deus tem um propósito nas famílias, irmãos. Aí a gente olha para a família da gente, muitas vezes, e vê tudo dissonante daquilo que a palavra está dizendo. Mas aí, qual é a prova que eu vou dar? Qual é o elenco que eu vou dar? É de que eu estou crendo na palavra ou de que eu estou crendo na circunstância? Porque se eu crer na palavra, a circunstância vai mudar. Se eu me firmar nessa palavra, a substância que eu estou me firmando vai conduzir à mudança. Assim que funciona. Ou Deus tem, ou Deus trata como prioridade família, ou Deus não trata. Não tem como Deus tratar como prioridade a minha família e não tratar a tua, porque Deus lida com princípio. Se o dito popular é o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus cuida da minha família, Ele quer cuidar da família de todo mundo. Deus não quer me salvar e mandar Milka para o quinto dos infernos. Deus não quer isso, não. Ele quer me salvar, então Ele quer salvar cada um. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E a palavra de Deus é bem clara quando diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. É assim, irmãos. É a palavra do Senhor. Ah, eu queria tanto que a minha família se convertesse. E crê, irmão. Agora, também existe uma forte relação. Então a gente já viu que a fé é uma certeza naquilo que não vemos ainda, que ainda estou esperando, mas é uma convicção também. A gente crê de tal forma, irmão, que não importa o que eu estou vendo, já é. Não importa o que eu estou vendo, já é. Então a relação da fé com o tempo não existe. Não são codependentes, não. A tua fé não precisa do tempo. O elemento tempo você pode excluir dessa equação. É os 9 fora, né? 9 fora, aí o tempo foi-se embora. Não precisa, irmãos. O que precisa é a substância, o substrato em que você vai construir a sua casinha. Na palavra de Deus. Mas existe uma outra relação muito importante que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, traz com relação à fé, que é a forma como nós falamos. Em Gênesis, Deus cria o mundo, e Deus cria o mundo, quando a gente pega todo o contexto da Bíblia, pela palavra do seu poder. E nós sabemos que Ele construiu o mundo. E quem era o arquiteto? Provérbios 9, 8 e 9 vai falar da sabedoria como sendo o engenheiro de Deus ali. Mas em João, ele traz a revelação de que a própria palavra é Deus. A fé não é Deus, mas a palavra é Deus. E a palavra tem nome e a gente chama de Jesus. O verbo que se fez carne. A palavra que encarnou. E a gente leu também em Hebreus capítulo 1. A expressão exata da substância de Deus. Jesus Cristo, a palavra. E Deus cria as coisas através da palavra dele. E é interessante que em Romanos capítulo 4, versículo 17... eu acho que é.
Bota aqui, Romanos 4,17. Eu sei que é 17, é alguma coisa. É o 4 mesmo. Porque o 1,17 é bom, o 10,17 é bom também, o 4,17, o versículo 17 de Romano é bom para você decorar. O 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de nações te constituir, Deus falando a Abrão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Como é isso? Que chama a existência aquilo que não existe? Deus pode, irmão. Deus pode. A palavra de Deus é que sustenta todas as coisas no universo. E foi da palavra de Deus que tudo que veio a existir, existiu. Passou a existir. Não é isso que a palavra diz? Todas as coisas foram criadas por Deus, através da sua palavra. E aí Jesus ensinando a gente sobre fé, Marcos 11, bota lá Marcos capítulo 11, versículo 20, a partir do 22, bota aí. Ao que Jesus disse: tende fé em Deus. Pode ir adiantando, a gente vai ler até o 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que pensou, assim será com ele. Não? Mas vai ver que deixa eu inventar uma tradução aqui para botar pensou. Não, irmão. Existe uma relação direta entre a fé e aquilo que se diz. Se você crê naquilo que você diz, 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13, é isso mesmo, está aqui. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso pensei. Também nós cremos, por isso também pensamos. Não? Você percebe que tem uma relação entre aquilo que você crê e aquilo que você diz, aquilo que você fala? Aquilo que nós falamos, irmãos, quando nós falamos a palavra de Deus, essa substância vai dar forma. Vai acontecer, irmãos. Sabe, tem coisa que Deus fala específico para mim. Para mim, não está na Bíblia, mas Ele falou para mim. O Espírito Santo dele falou para mim. Se não está em desacordo com a Bíblia, irmão, aí você já está sossegado de que o Espírito Santo fala contigo, irmão. O Espírito Santo não vai chegar e dizer anátema a Jesus, maldito seja Jesus, né? Isso aí ele não faz. Mas ele tem coisas que ele inspira você, irmão. Não está na Bíblia ele mandando eu dar uma oferta a alguém, não. Mas às vezes ele fala para mim, no meu coração: eu vou doar a oferta, irmão, e é só xalamanaias depois, só glória a Deus. Porque a gente não vive, irmãos, sendo guiado pelo saldo do banco, pela cotação do dólar. Não sou guiado pelo resultado do meu exame de sangue. Aquilo que guia, direciona a minha vida, deve ser, e com a graça do Senhor continuará sendo, a palavra dele. É ela que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. A ressonância magnética não é luz para o meu caminho? A ligação que eu recebi de cobrança não é luz para o meu caminho? O que é luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Eu vou ser guiado por aquilo que ilumina o meu caminho, que é a palavra de Deus. Não se deixa, irmão, não troca não, isso não. Jornal Nacional não é luz para o meu caminho, não.
Não é. E, graças a Deus, eu queria chamar o grupo do louvor. Graças a Deus, irmãos, a gente não só aprende hipóstases e elencos, né? Esse negócio no grego, por que é que isso vai mudar na minha vida? Não, irmão. Isso é para te dar uma base só. Mas o que muda na tua vida é quando você entende e pratica aquilo ali. Você pode aprender a falar grego fluentemente aí, ler a Bíblia todinha no latim. Isso aí não vai mudar a tua vida não, irmão. Agora, se você crê na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, isso muda a vida. E andar por fé, a gente não só ensina, como a gente estimula. Ande pela fé, irmão. Entenda como funciona a fé. Você tem que dizer, crendo no coração, vai acontecer. Vai acontecer, não importa a circunstância. Não tem nada que resista ao poder de Deus, não. Deus não vai se quebrar, irmão, por causa do dólar, não. O dólar pode dar 20 conto, mas Deus não se quebra por conta disso, não. Não importa, não tem quem resista ao Senhor. Agora, Deus resiste ao soberbo. E Deus não se move por necessidade nem por incredulidade. O que conduz o mover de Deus é a fé. E a gente vai cantar aquela Estou Vivendo pela Fé. Na verdade, antes de cantar, a gente vai mostrar aquele refrão, né? Eu não sei se você para prestar atenção nas letras das músicas que a gente canta aqui. A gente não canta a música, irmão, não é um esquento. A hora do louvor não é um esquento para a gente, em parte, espera os irmãos que estão chegando atrasados, e em parte está esquentando para a palavra, não, irmão. A gente está ministrando ao Senhor e sendo ministrado por Ele através da música. Por isso que a gente não canta, irmão, eu gosto tanto de uma música, a música assim, assim. Irmão, com todo respeito, eu tenho certeza que Deus usa o irmão, Deus tem um chamei com ele também, mas eu não vou cantar música que diz que Jesus é o motivo de minha vida estar toda destruída, não. Porque tem uma música que diz, pensando bem, só Jesus mesmo para acabar com a minha vida. Só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que não posso suportar. Oxi. Rapaz, se Jesus está acabando com a tua vida, não tem quem resolva não, velho. Não tem quem resolva não. Aí depois o irmão se converte na segunda estrofe e começa a dizer, só Jesus mesmo que me sustenta. Mas essa primeira parte, meu irmão, está fora demais. Para mim, não rola não. Mas a gente canta aqui, o que a gente canta, irmão, é a palavra de Deus. A gente canta aquilo para realmente, a música tem esse efeito aí, né? Para bom ou para ruim, a música tem esse efeito na tua vida. Estava até contando para alguém aqui, acho que foi para Vicente. Tem uma música dos infernos aí, meu irmão. Um cara chegou lá na frente da loja que eu trabalho, abriu o som num dia de sábado. Ele não passou mais de meia hora com aquela música do Satanás tocando, não. Dizendo que tem um lugar muito promíscuo essa noite para ele ir. Você já escutou essa música, que eu não escutei sozinho. E fica repetindo, fizeram até música de candidato com ela. Eu disse, vai perder. Essa aí não ganha não, e realmente perdeu, aleluia. Mas irmão, isso era no sábado, no domingo era Santa Ceia. Na hora que eu ia cear, eu pensei, tem. Eu falei, misericórdia, Jesus, não me queima agora não, que eu sou crente. Mas porque a música grava mesmo, você fica, quando você menos espera, ele está lá, repetindo na sua mente. Né? E a gente canta essas músicas, não é para ficar batendo na sua mente mesmo assim, ó. Até a ficha cair, até você entender.
o que é que você está cantando, né? Bota a letra aí, para a gente ler a letra, do começo mesmo, estou, não sei o que, da fonte, né? Que a gente que toca, a gente não sabe as letras não, só sabe tocar, né? As letras a gente não decora não. É essa mesmo. Tudo vai um pouquinho mais para lá, para o pessoal poder ler. Estou bebendo da fonte. Com certeza essa fonte não é as circunstâncias que estão se levantando contra a pessoa. Amém? Aí, estou andando sobre os montes. Estou vivendo na fé, descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Irmãos, isso é coisa para você estar declarando. Rapaz, Deus é quem me sustenta e vai me exaltar no tempo devido. Aleluia. Ele é que vai levantar meu feixe. Pela graça dele eu sou o que eu sou. Não importa a circunstância. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Vai declarando a palavra, irmão. Mas eu me converti hoje, irmão. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Declara esse daí. Quem me vê assim, né? Foi a parte que eu declamei para o pastor, né? Quem me vê assim não sabe o que passei. As escolhas que eu tive que fazer. Todo dia a gente vai ter que escolher. Ou a gente anda pela fé, ou a gente não anda. Ou a gente cede à incredulidade e as circunstâncias e estímulos que o mundo vai jogar na tua cara, esfregar na tua cara. Tu não declarou tanto, tu não estava tão crente. Olha, não aconteceu não, aconteceu o contrário do que tu estava declarando. Irmão, se tu se manter firme, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Acreditar naquilo que eu ainda não via. É negócio de doido mesmo, né? Rapaz, o homem bebe direto. Dia de feira ele está bebendo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, no sábado tem feira na Rua da Águia e no domingo tem no Lídia Queiroz. É todo dia o homem bebe, mas não fica com esse relatório não. Fica com o que a palavra está dizendo. Deus deseja que todo homem seja salvo. Ele está atraindo essa pessoa. Seja instrumento de Deus para atrair ela. Mas meu vizinho é fofoqueiro, só fala mal. Convida ele para vir para a igreja, irmão. Hoje de noite, né? Convida a acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência. Eu não via, mas eu estava chamando a existência. Com fé e com paciência, na certeza. Diga assim, certeza. Na plena convicção de que aquilo ia chegar. Agora o refrão. Antes que houvesse chuva, eu plantei. Irmãos, a analogia do agricultor que planta, irmão, antes da chuva vir. Mas ele planta, ele prepara a terra. Mas está tudo seco, mas ele prepara, porque ele sabe que no dia de São Fulano de Tal vai chover. E vai molhar o milho dele, e quando for no dia de São Fulano de Tal, ele vai colher o milho e vai ter canjica e pamonha. Eu não estou vendo a chuva, mas eu já estou plantando, porque quando a chuva vir, meu irmão, vai germinar e vai dar fruto. Eu já estou plantando, preparando a terra aqui, ó. Vou plantar com alegria mesmo. Mas está tudo seco. Mas, rapaz, se teve um que viu uma nuvenzinha desse tamanho assim, ó, e choveu, irmão, e choveu, prepara a tua terra, lança a semente, que vai chover. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei. Aleluia. Rapaz, balança pelo menos no teu pé assim, ó.
Antes que houvesse, eu já estou dando uma resposta a Deus. Senhor, eu vou dançar, vou celebrar aqui, ó. Vou celebrar, porque na hora que aconteceu, eu já estou na festa já. Na hora que tu mandar, Senhor, eu estou tão crente que tu vai fazer, e que eu já estou celebrando. Eu não estou nem ouvindo o som da festa, mas eu já estou dançando. Antes de acontecer, eu vi. Mas como é que tu vê? Rapaz, eu só vejo com esse óculos aqui. Ou melhor, eu vejo. Sem o outro óculos, né? Glória a Deus, aleluia. Se eu não... Agora, nítido eu não vejo, não. Eu vejo uns borrão assim, ó. Mas quando eu boto o meu óculos da fé... Eita, aleluia. Quando eu boto esse óculos da fé aqui, ó, eu vejo tudo claramente. Antes de acontecer, eu já estou vendo já. Rapaz, eu já vi um carro vindo para mim, e eu não tinha carro, mas eu já tinha um adesivo de colar no para-brisa do carro. Porque eu já via já o carro. E meu pai perguntou, mas rapaz, tu tá mentindo agora? Eu falei, rapaz, não é mentira não, eu tô crendo. Eu tô crendo. Antes que eu pudesse ver, eu criei. Vai pro outro. Antes da porta se abrir, eu bati. Porque a fé tem uma ação correspondente. Antes de receber, eu pedi. Você entende, irmãos, que na vida cristã, vai ler a epístola de Tiago depois, a gente tem que provar, a gente tem que ter esses elencos, a gente tem que ter essa convicção. Eu tenho fé. Tu tem fé mesmo? Tenho. Então faz, irmão. Então age de acordo com a tua fé. Vai que a tua fé te salvou. É assim, irmão. Antes da mulher do fluxo de sangue receber a cura dela, ela dizia, se eu apenas tocar a veste dele, eu serei curada. E ela mudou a circunstância dela, porque ela agiu de acordo com a fé que ela dizia. Próximo. Antes que eu pudesse achar, eu busquei. A palavra do Senhor diz, buscar-me-ei e me encontrarei, quando me buscardes de todo o coração. Sabe, o Senhor, Ele não está se escondendo da gente. Como Paulo falou no Areópago, Ele não está distante de nós, irmãos. Ele está pertinho. Se a gente buscar Ele, Ele vai se manifestar a nós. E nós vamos ver a glória dEle. Aleluia. Pela fé em Deus, tudo conquistei. Amém, irmãos? Viva pela fé. Entende como isso funciona e coloca isso para funcionar na tua vida. Começa declarando a palavra de Deus. O que não está de acordo com a palavra de Deus, irmão, declara a palavra de Deus e começa a agir de acordo com a palavra de Deus. É isso mesmo, pode? Entrando aí. Começa a agir, irmãos. A gente é da fé mesmo. A gente anda pela fé todo dia de feira. Tem gente que bebe todo dia de feira. Eu não, eu ando pela fé todo dia de feira. Todo dia eu estou andando pela fé. E eu quero saber, rapaz, de Lula, de Bolsonaro, de seja lá quem for. Eu quero saber que Deus disse, eu criei e acabou. Nada vai me faltar, porque o Senhor é meu pastor, Ele tem cuidado de mim. Aleluia, Ele tem ternos afetos de misericórdia comigo. Pela misericórdia dEle eu não sou consumido todos os dias, rapaz, que se renova de manhã em manhã. Ele tem me doado tudo que me conduz para uma vida piedosa. E Ele me chamou, me convidou, me colocou uma mesa diante dos meus inimigos e disse, vem comer comigo, venha meu filho, senta aqui perto do papai.
É assim, meus irmãos. Tem o que a palavra diz, tem o que a circunstância diz. Fica com o que a palavra diz. Mas é tão diferente e eu não consigo ver. Apoio fica cego para essas coisas e começa a ver pelo Espírito a realidade que o Senhor já preparou para você, irmão. Se for preciso, te inspira em alguém. Olha para o céu, conta as areias do mar. Tem uma visão sobrenatural, vai se abrir e vai te mostrar, irmão. Não dá ouvidos àquele que quer minar a tua fé, não. Se associa com aquele que quer promover a tua fé. Aleluia. Eu sou sereno. Amém, irmãos? Seja abençoado praticando essa palavra.